Bem-vindos ao Especial Saúde no Económico TV, onde hoje vamos debater o financiamento da inovação para o setor da saúde. A recente dificuldade de se encontrar uma forma satisfatória para todos para disponibilizar aos doentes a terapêutica inovadora para a hepatite C lançou o debate sobre o problema. Temos medicamentos cada vez mais eficazes, seguros, mas também cada vez mais caros. A temática está em discussão em todo o mundo e nós vamos fazê-la também aqui no Especial Saúde com Luísa Salgueiro, Cristina Campos, peço desculpa, e Ricardo Batista Leite. Obrigada a todos pela presença. A doutora Luísa Salgueiro, começo pela senhora e com o tema que dá mote a este programa, digamos assim. De facto, temos medicamentos cada vez mais eficazes, cada vez mais potentes, cada vez mais seguros, mas são cada vez mais caros e ninguém sabe como é que vai resolver este problema. Qual a sua percepção relativamente a ele? Bom, este é sem dúvida um dos grandes desafios que se coloca às políticas de saúde em Portugal, como disse, e no mundo. A questão mais importante nesta como noutras áreas é a do equilíbrio. Percebermos de que forma é que é possível garantirmos, que essa é uma das premissas essenciais, garantirmos aos cidadãos o acesso aos medicamentos que resultam da investigação clínica cada vez mais moderna, claro, cada vez mais eficaz. Sim. E garantir que possa ser disponibilizada aos doentes, possam ser disponibilizados os medicamentos que resultam dessa investigação e, por outro lado, do ponto de vista do Estado, das entidades públicas, garantirem a sustentabilidade de um serviço que garante a todos, independentemente da sua condição financeira, o acesso a esses medicamentos, sem pôr em causa os ganhos que o Serviço Nacional de Saúde já conseguiu. De que forma fazê-lo? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, não é? Conseguirmos, com todos os interlocutores, com todos os parceiros, encontrar soluções que permitam que, sem pôr em causa todo o serviço, todo o sistema, todos os parceiros, que, na verdade, possa ser fruível por todos esses que são os ganhos da inovação e, portanto, julgo que sobretudo para os responsáveis políticos, já temos aqui vários interlocutores, por um lado os investigadores, por outro lado a indústria, por outro lado os decisores políticos que têm de colocar nas suas prioridades essa definição, encontrar soluções e julgo que este é o momento acertado para o fazer quando estamos a discutir programas eleitorais, programas de governo das várias forças políticas que se proponham resolver, encontrar soluções, fórmulas que permitam efetivamente de responder a essas estas dificuldades que estão pratos aqui, da balança que estão em presença. Dr. Ricardo, vou passar-lhe a batata quente para o senhor relativamente a esta questão. Consegue ver para lá de Portugal um caminho que nós possamos seguir ou não? Estamos todos a equacionar o que é que se deve fazer. Bom, antes de mais agradeço o convite e cumprimento os colegas de painel e dizer que este facto, como dizia a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, este é um dos maiores desafios que nós temos para o Serviço Nacional de Saúde e até para os sistemas de saúde europeus. Quando olhamos para a sustentabilidade dos serviços de saúde, que como sabemos o nosso próprio Serviço Nacional de Saúde, apesar dos resultados indiscutíveis que tem destes 36 anos de existência, tem do ponto de vista financeiro ainda desafios relevantes a ultrapassar, nós, quando olhamos para o futuro, e os estudos são uníssonos a afirmá-lo, não é apenas a questão da idade, da evolução demográfica da população que vai causar maior pressão, nem a necessidade de termos cada vez mais profissionais de saúde diferenciados, nem apenas a questão das doenças crónicas. O maior peso, segundo os analistas, será mesmo oriundo da questão das tecnologias de saúde, os dispositivos e os medicamentos. Sim. E, dito isto, nós de facto temos que encontrar soluções. A meu ver, as soluções que existem, mesmo à escala europeia, não são satisfatórias. Não são? Não. Nós temos, neste momento, um modelo de tecnologias, de avaliação de tecnologias de saúde, que é visto como referência em países como França ou como no Reino Unido, onde existe um sistema que, digamos, tenha sido pioneiro nesta matéria, que foi o NICE. Sim. Um pouco inspirado nisso, o Infarmed desenvolveu, por ordem do Ministério da Saúde, o SINATS, que procura abrir caminho. Mas ainda não se sabe o que é que vai acontecer, não é? Nem sabe como é que vai resolver a situação, como é que vai dar resposta à situação. Eu diria que há ali alguns desafios, particularmente na parte dos dispositivos médicos, que é totalmente nova, que é uma área que ainda é pouco explorada, assim como a questão da reavaliação anual das terapêuticas já convencionadas. Agora, olhando para aquilo que é o modelo de avaliação de tecnologias de saúde, mesmo no Reino Unido, percebemos que este modelo economicista, de certo modo, tem algumas falhas. É o caso das terapêuticas oncológicas.
Claro. Em que foi necessário criar um fundo à parte para conseguir abarcar esse valor, porque apesar de cumprirem com os critérios, não havia verba suficiente. Doutora Cristina Campos, a questão agora da indústria farmacêutica é de facto relevante para todo este entendimento. Habitualmente, e há quem diga que a indústria farmacêutica é a amada fita em todo este processo, ou seja, de facto os medicamentos são muito caros. E aquilo que se pretende muitas vezes é que a indústria farmacêutica baixe os preços para se conseguir dar a acessibilidade e a equidade relativamente a todo o país. Porquê é que não baixam? Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje a representar a indústria farmacêutica, que é uma honra. Eu gostava de voltar a colocar a questão no centro do valor do medicamento. Acho que isso é o mais importante salientar e também reforçar que a despesa em saúde, no total, o medicamento só representa 16% da despesa em saúde. E também o medicamento tem sido, de facto, alvo de grandes medidas de contenção que se refletiram no mercado do medicamento, que declinou, baixou 25% nos últimos 3 anos, nos anos em que tivemos sobre auxílio financeiro externo. Portanto, tem feito a vossa parte, digamos portanto, assim. nós temos contribuído de forma vastíssima para, enfim, estes anos, que foram anos difíceis para todos. Portanto, quem acha que a grande responsabilidade serão dos governos que não veem um medicamento com o valor que eles têm, por exemplo? Podemos dizer isso? Será correto dizer isso também? Eu acho que é importante sempre reforçar a valorização do medicamento e do seu valor. Se veem ou não, eu penso que há uma tendência de valorizar cada vez mais não só o medicamento, mas também o investimento em inovação. No fundo, a indústria farmacêutica existe para quê? Para trazer medicamentos que trazem ganhos em saúde, portanto, que melhoram a qualidade de vida, e também vêm investir em inovação, investir no país, contribuir para a economia. Portanto, há um conjunto de contribuição muito para além até do próprio medicamento que deve ser valorizada e que tem sido valorizada. Eu penso que ainda não de forma suficiente, mas acredito que também estamos num ciclo de viragem e acredito que... A ideia que o Dr. Ricardo e a Dra. Luísa, no fundo, deixaram aqui, que é a necessidade de se falar em conjunto sobre este problema. Acha que é o caminho mais acertado ou, de facto, há imposições internacionais e não há nada a fazer? Porque muitas vezes a indústria farmacêutica nacional está ligada a empresas multinacionais que têm sedes noutros países e que determinam, de facto, qual é o caminho a percorrer. Vale a pena falar com os parceiros ou não vale a pena falar com os parceiros todos em conjunto? A Apifarma defende que vale sempre a pena falar e temos falado com os parceiros e cada vez mais temos iniciativas em parceria com várias entidades, sejam elas do governo, sejam elas parceiras também no setor privado. Acho que, tendo em conta que é um sistema, estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde e não só, portanto, não só do serviço, mas de todo o sistema, é importante contemplar todas as entidades e todos os parceiros que gravitam no fundo neste sistema, doentes, políticos, entidades privadas, públicas, indústria farmacêutica. Os problemas são muito complexos. E se tivermos um alinhamento com um objetivo comum, que é trazer mais inovação e melhor qualidade de vida para os doentes em Portugal, acho que juntos conseguimos com certeza encontrar soluções, também elas mais inovadoras, mais arrojadas, com a participação de todos. Portanto, somos completamente favoráveis e estamos perfeitamente disponíveis para fazer esse debate em conjunto com outras entidades. Doutora Luísa, de facto, esta ideia de que a indústria farmacêutica é que é de facto tomada a fita muitas vezes não é mais correta, porque de facto há aqui outras implicações paralelas, não é? Penso que não é de todo e, como já disse a doutora Cristina, a indústria farmacêutica nos últimos anos foi uma parceira essencial para que tivesse sido possível aplicar a contenção na despesa que verificamos sem precedentes e que foi acompanhada por negociações entre o atual governo e a indústria e que permitiram fazer cortes na área do medicamento como nunca se tinha feito e como não aconteceu em mais nenhuma área. Eu tenho defendido que em todas as matérias de políticas de saúde é fundamental envolver todos os parceiros e a indústria farmacêutica é um parceiro indiscutivelmente nesse processo. Quando olhamos para o que foram os anos da assistência financeira, que a doutora Cristina Campos falou aqui, é também indiscutível o esforço que foi feito, muito fruto do memorando de entendimento que reduziu a 1% do PIB o investimento em saúde, em medicamentos por parte do Orçamento de Saúde e, portanto, houve aqui um enorme esforço. E há que reconhecer que, de facto, a Apifarma, por via dos acordos anuais que foi estabelecendo, foi um instrumento financeiro fundamental para garantir que o Orçamento de Saúde continuasse a sua trajetória de acordo com aquilo que foi o Programa de Assistência Financeira, sem prejudicar o acesso às terapêuticas e à inovação. Claro. Porque, com mais atraso, menos atraso,
a verdade é que a inovação tem vindo a entrar no nosso país, sendo que, a meu ver, a indústria farmacêutica tem todo o interesse em que isto se resolva, até porque resolvendo o problema de base da avaliação de tecnologias de saúde, continua a ter o seu principal cliente à escala global, que são os Estados. E no caso da Europa, tem um papel muito relevante. Deixou aí uma questão interessante, que a inovação tem entrado de facto. Doutora Cristina, tem entrado de facto ou não tem entrado como vocês queriam? Bem, a inovação tem entrado, mas não tem entrado ainda ao ritmo e com a velocidade pretendida. Não tanto apenas pelo lado da indústria farmacêutica, mas também em benefício dos doentes. Nós sabemos que os medicamentos inovadores chegam a Portugal, em norma, muito atrasados em relação à média europeia. Sim. O número de medicamentos aprovados normalmente também são inferiores ao número de medicamentos aprovados pela Europa. E, portanto, estamos a ficar numa situação em que potencialmente podemos correr riscos dos tais ganhos de saúde que fomos ganhando ao longo dos anos, ao longo da última década e ao longo dos últimos 100 anos, e que voltar a retroceder, no fundo, nesta trajetória de melhoria que estávamos a conseguir para Portugal. E está-me a dizer que os doentes, por exemplo, estou agora a lembrar-me das doenças oncológicas, onde de facto tem muita inovação aí a chegar, etc. Os doentes portugueses podem ficar numa segunda linha face aos outros doentes europeus que de facto têm acesso ao medicamento mais cedo. Isso pode acontecer? Pode acontecer e já acontece. Portanto, de facto, nós temos doentes que não conseguem ter acesso a medicamentos que já estão disponíveis noutros países da Europa e que não estão, inclusive também até da Baía do Mediterrâneo, e que não estão disponíveis ainda em Portugal. Eu concordo perfeitamente com o que disse o Dr. Ricardo em relação aos nossos sistemas de avaliação, que são pioneiros e avançadíssimos cientificamente, mas nós temos neste momento um crivo e um conjunto de comissões que vão fazendo avaliações em cima de avaliações, que também elas estão a complicar todo o sistema e a atrasar o processo de entrada destes medicamentos. Demasiada burocracia, não é? Exatamente. Doutora Luísa Salgueiro, demasiada burocracia para resolver um problema que é grave e que os doentes exigem, porque os doentes querem inovação. Isso já chegámos a essa conclusão. Nós temos isso bem presente, aliás, enquanto deputados tivemos preocupação de tentar corrigir isso, e a Assembleia da República teve-se a preparar uma nova lei de investigação clínica, exatamente porque nos era dado conta da dificuldade que o procedimento legislativo estava a criar em Portugal e a dificultar muitas vezes a realização de ensaios e, portanto, que as pessoas tivessem acesso aos resultados da investigação clínica e, portanto, alterámos-la mais sucessivamente no sentido de permitir que Portugal se torne competitivo com os outros países, exatamente para eliminar essas barreiras. Nem sempre é fácil, porquanto temos de ter também em equação questões aparentemente divergentes ou conflituantes, como sejam a proteção dos direitos dos cidadãos, dos direitos, liberdades e garantia, a questão da intervenção das comissões de ética e, portanto, o ideal, por vezes, é difícil de atingir, mas ainda assim, julgo que ainda recentemente, das últimas iniciativas legislativas que tratamos foi exatamente nesse sentido e, portanto, estou confiante de que com a intervenção também por via legislativa, que não é única, não é suficiente, mas é necessária, mas é necessária, sem ela também não podemos ultrapassar certas barreiras que podemos ir ao encontro desta necessidade que a doutora Cristina aqui evidenciou e que a indústria nos dá nota de que temos de agilizar os processos naturalmente. Agora, eu acho que olhando para além, digamos assim, do momento que vivemos, se calhar o problema é o processo ainda estar demasiado político. Ou seja, nós precisamos chegar a um ponto ótimo, é um ponto ótimo difícil de se alcançar, no qual a avaliação técnica deve caminhar imediatamente para a comparticipação, ou não, de acordo com critérios muito claros e transparentes. Ou seja, não deve haver discricionariedade em função de decisão política. E creio que em vários países... E o regulador tem de ter uma força muito grande, não é? Tem que ter um papel, se calhar até mais relevante do que tem hoje. E esse, a meu ver, é um caminho que teremos que seguir no futuro, não apenas Portugal, como vários países da Europa, por um lado. Por outro lado, olhando mais uma vez a nível europeu, os Estados-membros eu acho que vão ter que assumir que têm que trabalhar mais em conjunto. Agradeço-lhes imenso terem estado neste primeiro programa, mas vamos continuar no segundo, já amanhã. A discussão sobre o financiamento da inovação no setor da saúde foi iniciada neste especial saúde, como eu disse há pouco, mas irá ter continuidade amanhã, onde vamos debater as principais formas de financiamento que podem ajudar a solucionar os problemas que aqui foram apresentados. Espero por si. Até lá.
Especial Saúde está na sua companhia no Económico TV para continuarmos o debate à volta do financiamento na inovação iniciado no programa anterior. Como equacionar o financiamento para a inovação é o que queremos saber. Mantemos os mesmos convidados, ou seja, vou continuar a conversa com Cristina Campos, Luísa Salgueiro, Ricardo Batista Leite. Mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo. Doutora Cristina Campos, começo pela senhora desta vez. Perante a situação que analisámos no programa anterior, e já vimos que há aqui questões que têm de ser repensadas, quer da forma política, quer juntamente com todos os parceiros e tudo isso, qual é o futuro? Que futuro nos resta? Quer dizer, mesmo perante a possibilidade de haver aqui algumas mudanças. Nós sabemos que o nosso PIB é muito baixinho. E, portanto, mesmo havendo mudanças, os medicamentos vão ser sempre caros, não é? Como é que se faz? Como é que se pode, analisando tudo isto nesta perspectiva de futuro, o que é que nos resta? Bem, eu gostava de sublinhar que o futuro, aos olhos da indústria farmacêutica, pode ser risonho ou positivo para os doentes, porque a inovação que temos hoje em dia tem dado sinais claros de que as soluções que temos trazido para os doentes são soluções cada vez mais disruptivas, não é? E, portanto, isso, isso é positivo, ou seja, cada vez temos soluções mais inovadoras que respondem a problemas que não tinham soluções até então. Portanto, isso é positivo. Pois. Em relação ao orçamento disponível para absorver esta inovação, que de facto é positiva. Temos, mais uma vez, que nos sentar à mesa todos e encontrar soluções conjuntamente, mas eu gostava de sublinhar que, se compararmos a despesa per capita em medicamentos em Portugal, nós temos uma despesa per capita 30% abaixo da despesa per capita média da OCDE. PIB temos acima, portanto há aqui sempre uma tendência para uma análise. Mesmo se virmos o PIB, se analisarmos a despesa pública, nós também estamos abaixo da OCDE. Muitas vezes o que analisamos, às vezes, é a despesa total. E na despesa total temos uma fatia muito grande e acima da média de contribuição privada para essa despesa. Portanto, mesmo analisando só a despesa pública, nós estamos abaixo. Portanto, aquilo que me está a dizer é que tem de ser dado mais dinheiro para o setor da saúde, mais financiamento para o setor da saúde. Tem que se priorizar mais a saúde. A saúde é algo que todos os cidadãos privilegiam, obviamente. Isto tem de ser repensado, de facto, porque é uma exorbitância. Se nós achávamos muito o medicamento para a hepatite C de 30 mil, 40 mil, 100 mil, de facto há que repensar, é isso que está a dizer, há que repensar, não há outra hipótese. Isso é outra questão. A questão do preço é outra questão. Portanto, o preço está ligado, obviamente, mas o preço é regulado e regulamentado por cada país e todas as entidades que regulamentam não só e que avaliam os medicamentos do ponto de vista clínico e de eficácia, de custo e efetividade, também determinam o preço das mesmas, tendo em conta exatamente esta pré-avaliação clínica e de custo e eficácia e de custo e efetividade. E, portanto, o preço está perfeitamente avaliado de uma forma transparente e, portanto, não há aqui nenhum... enfim... Não há muito a fazer, é isso que me quer dizer. Doutora Luísa Salgueiro, vem um novo governo. Que medidas e que formas de financiamento, de facto, na sua ótica, devem ser equacionadas para resolver a questão da inovação, que é uma questão base, e já vimos que não há muito a fazer. As coisas estão reguladas internacionalmente, podemos baixar alguma fatia, mas não podemos ir muito além. Bom, antes de mais, relativamente a este tema, o que importa é que cada um dos partidos políticos se comprometa ou não com o grande objetivo de fazer o esforço nacional para garantir que os cidadãos possam aceder aos medicamentos mais inovadores e às terapias mais eficazes. Penso que esse é o principal compromisso e o primeiro compromisso a estabelecer. E depois, naturalmente, que não há uma fórmula única para resolver um problema também mais dinheiro, como deixou a doutora Luísa. Parcialmente. A doutora Cristina disse que apelou à necessidade de reforçar as verbas do Orçamento de Estado, as verbas públicas para acudir a esta situação, o que me parece, do ponto de vista da situação global do país, incontornável, uma vez que nós também não temos a possibilidade do ponto de vista das empresas, do setor privado, obter um acréscimo tão grande que compense essa necessidade e, portanto, julgo que é preciso que se priorize, como disse, e se decida se esta é uma prioridade primeira, desculpem o pleonasmo, ou não, e eu penso que ela é indiscutível. E, naturalmente, que eu julgo que não se trata só, por vezes, da verba em causa, mas sim também da estabilidade. O facto de nós trabalharmos com base
assentes em programas anuais, deve ser revisto. Pois. É preciso uma estabilidade que garanta à indústria, uma relação plurianual de maior estabilidade, que lhe permita também quantificar, programar os seus investimentos. Eu acho que essa é outra via que os próximos governos, sejam assentes em que partido forem, têm de considerar. E, naturalmente, que rever também algumas das regras que, ao nível internacional, regem a situação neste momento, porque é um pouco difícil perceber que o mesmo medicamento possa ter preços tão díspares quando se comparam os países com os outros, quando a tecnologia é a mesma, quando o investimento inicial é o mesmo. Estabilidade é importante, doutora Cristina? Estabilidade é importante para todos, não é? É importante para a indústria farmacêutica, porque nos permite planear o investimento também no país a longo prazo, e os nossos ciclos, e os ciclos da ciência e os ciclos da inovação são ciclos de longo prazo, como a doutora Luísa disse, ao contrário às vezes dos ciclos administrativos, que são ciclos mais curtos. 4 anos, 10 anos. Quando são estáveis. Portanto, essa estabilidade, essa previsibilidade pode ser muito benéfica para o país, a nível de trazer mais investimento, mais inovação, mais investimento nos ensaios clínicos que o Dr. Ricardo disse há pouco. Enfim, é muito importante assegurar esse aspecto. Dr. Ricardo, queria trazer para aqui, se calhar até quer falar alguma coisa sobre aquilo que ficou das suas colegas de painel, digamos assim, mas eu queria trazer também para aqui a questão da partilha do risco. Fala-se muito que a solução é essa, a indústria e o governo conseguirem encontrar aqui uma plataforma, digamos assim, de partilhar o risco da inovação. É por aqui também o caminho, e de que forma é que essa partilha do risco deve ser feita? Porque isso engloba muita coisa. Bom, eu penso que a partilha de risco é mais uma ferramenta que pode estar à disposição e utilizada no enquadramento certo faz sentido. Ou seja, em que uma promessa de determinado resultado, de determinado ganho em valor por parte do proponente, que é a indústria farmacêutica, e da parte do Ministério da Saúde, do Estado, dizer, bom, nós pagaremos se esse resultado se confirmar. Isso é algo que já funciona. Aliás, o acordo que foi citado no programa anterior da hepatite C, teve por base a questão da partilha de risco. Agora, não é a solução, não é a panaceia, não. Eu acho que há aqui vários problemas. Concorda mais com o fundo, com a existência de um fundo para a inovação, não é? Tenho algumas reservas sobre a criação de um fundo nacional, fortes reservas sobre um fundo nacional. A nível europeu poderá eventualmente fazer sentido, no sentido em que, se tivermos determinadas tecnologias que consideramos que podem ser estratégicas para a Europa, eventualmente um fundo, ou a aplicação de fundos estruturais, uma vez que consideramos que a saúde é um bem estrutural, e o tempo das autoestradas e dos comboios, de certo modo, já passou, e, portanto, eu acho que estamos numa fase mais avançada enquanto civilização europeia. Bom, isso é uma questão. Outro problema que nós temos, e é em Portugal, enquanto país mais pobre da Europa, nós sentimos, é quando negociamos com a indústria farmacêutica, muitas vezes a resposta que vem é que não podemos ir para além deste preço, porque existe uma referenciação internacional de preço. Eu penso que a Luísa Salgueiro falava um pouco nesta matéria. Quando nós... A doutora Cristina também deixou isso assente. Precisamente. E, portanto, pode fazer milagres. Quando há uma condicionante internacional, de facto, como dizia a doutora Cristina, condiciona a nossa ação local. Agora, a meu ver, e tenho defendido, que nós temos que eventualmente repensar isto, e o tal modelo da solidariedade europeia tem que ter uma expressão prática na vida de cada um de nós e na vida dos doentes e dos portugueses. E uma das formas pode passar eventualmente pela Europa conseguir organizar os países por tiers, por grupos, em função do seu PIB ou outro critério que se estabeleça, e apenas poder haver uma comparação direta entre países com situação económica semelhante. Isto levaria a que os países mais ricos pagassem mais por essa em função, e os mais pobres. Isto tem desafios. Primeiro, é preciso que os países mais ricos suqueiram. Segundo desafio... É preciso que a indústria farmacêutica também esteja disponível para este diálogo. Mas aí eu creio é mais fácil. A negociação, que no final do dia mantém o seu principal cota de negócio, que são os Estados. Por outro lado, há aqui um grande desafio, que é a livre circulação de bens, que terá que ser forçosamente limitada nestas situações. Como é que se faz? E como é que nós condicionamos a Europa a dar um passo atrás nessa matéria? Mas eu acho que aquilo que estamos aqui a discutir é a saúde das populações. É uma questão de saúde pública, é uma questão de evolução das populações europeias. Se nós acreditamos no modelo social europeu, se acreditamos no Serviço Nacional de Saúde, objetivamente temos que lutar por soluções, por qualquer outro caminho, que seja aumentar
aumentar na mesma proporção o orçamento para tecnologias num país como Portugal, em que se prevê que, de facto, possamos continuar a crescer, mas esse crescimento será muito difícil de acompanhar crescimentos de preços de 20% a 30%. Claro. E, portanto, e também quando dizemos que temos que afetar mais recursos à saúde, com o qual eu concordo, até porque eu acho que é uma inevitabilidade. Não há como. Não há como evitá-lo. Agora, isso implicará desinvestir noutros setores. Claro. O bolo é só um. Claro. E, portanto, estarão os portugueses dispostos a pagar mais impostos? Eu creio que não. Pelo contrário, nós precisamos lutar por uma redução da carga fiscal. Portanto, é este debate que exige que todos os parceiros possam trabalhar em conjunto na criação de um pacto que vá para além dos ciclos políticos que a Marina falava e possamos ter uma solução conjunta em que, independentemente de quem estiver no poder, pelo menos nesta matéria nós estamos de acordo. Para a saúde. Doutora Luísa, concorda com o seu colega de Parlamento? As medidas estão por aqui? São estas ou há algo mais que se possa fazer que não se engloba dentro da visão quase europeia, digamos assim? Se há muitas matérias que nos dividem, eu penso que do ponto de vista da razoabilidade não faz sentido que nós diverjamos neste aspecto. É uma preocupação, não é só nacional, é à escala global com que nos defrontamos e, portanto, julgo que faz todo sentido. A Europa está disponível para isso. O Dr. deputado Ricardo Batista Leite acaba de propor, merece a minha concordância no sentido que não é uma solução única, que não é isso que também que disse, mas é mais uma ferramenta, como disse, mais uma forma de equacionarmos uma solução para isto. A Europa está disponível para fazer este debate, acha? Bom, nós estamos num momento muito difícil para afirmarmos essas vontades, disponibilidades e aberturas da Europa, porque estamos a viver um momento particularmente difícil em que a solidariedade está a ser muito posta em causa e, portanto, não será o melhor momento para aspirarmos a ter essa abertura por parte de alguns países europeus. Mas o modelo, a União Europeia só faz sentido para alguns de nós e penso que para todos os que aqui estamos, se nós tivermos por base alguns princípios entre os quais este da defesa do modelo social europeu, e neste caso é mais do que isso, é a defesa da própria dignidade da pessoa humana e, portanto, quando a Europa não estiver disponível para salvaguardar o bem mais precioso que há, acho que temos de questionar é o modelo em si e não esta situação em particular. E, portanto, eu julgo que esta é uma solução possível. Naturalmente, também não podemos olhar para esta questão apenas como um acréscimo para o Serviço Nacional de Saúde ou para o Orçamento de Saúde dos Estados, porque este tipo de soluções também irá reduzir despesa noutras áreas. E também temos de perceber que o Serviço Nacional de Saúde português não tem feito algumas apostas nos últimos anos que, a serem feitas, podem libertar verbas para esta área. Portanto, não é só, não se pode dizer que é só somar. Anos, não é só somar. Isto é preciso equacionar a globalidade da situação e a redução que implica em termos de internamentos, em termos de cirurgias, em despesa hospitalar, que é a grande carga que nós temos na despesa da saúde em Portugal e, portanto, isto é uma situação, um problema que não representa apenas aumento da despesa. Claro. Representa uma nova visão da despesa da saúde em Portugal e na Europa e é para isso que temos de estar todos disponíveis. Era necessário, de facto, haver aqui mais empenho político, como disse no princípio, não é, doutora Cristina? Com isso chegava-se lá. Olhando para governos a 4 anos, de facto, o imediatismo acaba por ser aqui um inimigo da inovação. Sim, de facto, se tivermos em conta todos estes benefícios que não são um impacto direto, que são um impacto indireto e a longo prazo, não é? Falamos das consultas, das cirurgias, da redução do absentismo, portanto, o aumento da produtividade da população, portanto, termos mais contribuintes também ativos, tudo isso são benefícios que não podem ser capturados em ciclos curtos e que inclusive, são interministeriais, não ficam apenas na esfera do Ministro da Saúde, que ainda é outra questão que se calhar vale a pena terem. Exatamente, portanto, há que valorizar estes benefícios, estes ganhos em saúde, que não são de facto imediatos. E a indústria está perfeitamente aberta aos tais acordos de partilha de risco, já tem feito alguns, há um caminho a percorrer, há muitos ainda que têm que ser feitos e portanto, soluções conjuntas acreditamos que... Soluções há. Aquilo que deixaram aqui na mesa é que soluções há e é preciso haver vontade para as concretizar. Exatamente. Muito obrigada. Estamos todos de acordo. Percebeu-se. Muito obrigada aos três. Terminámos hoje o debate sobre o financiamento da inovação em saúde, no momento em que fármacos potentes, eficazes, mais seguros, com menos efeitos secundários, vão e estão a chegar ao mercado. O preço alto demais, dizem os governos, é um problema que se coloca. Deixámos ideias, recados, conceitos sobre as mudanças a fazer para que os portugueses continuem a ter acesso à inovação de que precisam. Até para a semana.